Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório de gestão de junho de 2022, que saiu agora no finalzinho de julho, do fundo imobiliário VBI Prime Properties, aqui o PVBI 11, então fica ligado até o final do vídeo aí para todas as informações sobre esse relatório. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo para ajudar bastante aqui na divulgação do nosso trabalho. Bom, aqui algumas informações gerais sobre o fundo imobiliário VBI Prime Properties. Qual que é o objetivo do fundo e política de investimentos? Então, o fundo tem como objetivo aqui a obtenção de renda e ganho de capital através do investimento de, no mínimo, 2/3 aqui do seu patrimônio líquido diretamente em imóveis, então, diretamente imóveis, direitos reais sobre imóveis relacionados e ou destinados ao segmento corporativo ou comercial, bem como indiretamente nos imóveis-alvo mediante a aquisição de ações ou cotas de sociedades de propósito específico, as SPS, cotas de fundos de investimento imobiliário e cotas de fundos de investimento em participações. Então, esse aqui é um fundo que investe em imóveis corporativos. O início das atividades do fundo foi lá em julho de 2020, então ele está fazendo aqui 2 anos agora. Código de negociação é PVBI 11, são 10 milhões e 39 mil cotas emitidas. O gestor é a VBI Real Estate Gestão de Carteiras Limitada, a administradora aqui é a BTG Pactual, assim como a escrituradora. E a taxa de administração total do fundo aqui é de até 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, sendo que até agosto de 2022, a cobrança da taxa de gestão está sujeita a uma distribuição de dividendos igual ou maior a 56 centavos por cota por mês. Bom, aqui um resumo do fundo de junho, tá? Então, o patrimônio líquido estava aqui em 996 milhões de reais, a cota patrimonial aqui estava em R$ 99,22, o valor de mercado do fundo aqui em 921 milhões de reais, então a gente vê que o fundo está sendo negociado um pouquinho abaixo aí do seu patrimônio líquido, como a gente pode ver aqui o valor de mercado da cota, R$ 91,80, então é mais ou menos uns R$ 7, R$ 8 reais aí de desconto com relação ao valor patrimonial por cota. Então a gente tem aqui a relação entre o patrimônio líquido e o valor de mercado. Então, aqui o valor de mercado está em 0,93 vezes aqui o patrimônio líquido. O volume médio diário de negociações aqui é de 3 milhões e 100 mil reais. O dividendo por cota aqui é de 0,56, ou seja, 56 centavos. Então, eles estão ali dentro daquele objetivo lá para poder cobrar a taxa de gestão, tá? O dividend yield anualizado aqui é de 7,3%. O dividend yield anualizado aqui com relação ao valor da cota patrimonial era de 6,8%, lembrando, essa cota patrimonial aqui do dia 30/6, percentual alocado em imóveis aqui é de 96,5%, percentual do patrimônio líquido em fundos imobiliários aqui é de 2,2%, e em caixa eles têm 1,3%. Montante em caixa aqui é de 8,5 milhões, aqui é caixa equivalentes, não incluindo outros ativos, tá? E são 70.465 cotistas, já comenta para mim aí se você é cotista desse fundo ou não. Bom, e a gente continua aqui com o comentário do gestor, desempenho do mês de junho aqui, então a gestão comercial, ao final do mês de junho a vacância do fundo era de 0,1%, com apenas 1% da área da Torre B do JK disponível referente ao espaço do restaurante no térreo. Eles ressaltam aqui, entretanto, que durante o mês de julho foi fechado o contrato com o restaurante Luma. Então aqui com essa nova alocação, a partir da competência do mês de julho, que é o mês atual, a vacância física do ativo JK será zerada e, consequentemente, a vacância física do fundo também vai ser zerada. O prazo médio remanescente dos contratos vigentes aqui é de 6,3 anos. Durante o mês, o fundo recebeu a totalidade dos recebíveis da sua carteira de recebíveis imobiliários de competência do mês de maio, caixa junho, e não possuía qualquer inadimplência. Então, a gente vê aqui que a gestão comercial, sem problemas, todos os imóveis do fundo locados, um prazo interessante aqui de 6,3 anos, todos os recebíveis do fundo também pagando direitinho, então, pelo menos nessa parte aqui está bem tranquilo. Aqui com relação à gestão operacional de obras, aqui a obra do ativo Union Faria Lima com previsão de conclusão no 4º trimestre de 2023, ao final do mês de junho seguir em linha com o cronograma inicial, completando aí 26% das atividades concluídas, sendo que as obras referentes às estruturas atingiram 49% de conclusão, a construção dos pavimentos tipo da zona baixa atingiram o 10º andar. Então, no ativo FL 4.440, dando continuidade ao plano diretor de investimentos para modernização e valorização do ativo, eles deram continuidade ao processo de concorrência com recebimento e equalização dos orçamentos para a execução das obras de retrofit, do paisagismo e da iluminação, bem como a construção do espaço Relax. E, além disso, eles também prosseguiram aí com o processo de consultoria para a certificação do empreendimento Guia de Rodas,
um programa que aprimora e reconhece as melhores práticas de acessibilidade e inclusão para empresas e empreendimentos. Então, nas obras também tudo certo aqui, tudo dentro do esperado. E a sustentabilidade, então, aqui para o ativo FL 4440 foi dado início e já está em implementação o projeto Aterro Zero, junto à consultoria Poser, bem como o programa de redução de geração de resíduos, onde a consultoria contratada vai auxiliar tanto com conteúdo educacional como análise da operação atual, propondo melhorias aí. Então, eles estão aí pensando nessa questão também da geração de resíduos aí. E aqui, como a gente já viu no relatório anterior, mas eu vou repetir aqui, para caso você não tenha visto o vídeo, já peço aí também, reforço para você assinar o canal caso não seja inscrito ainda. A gente vem publicando vídeos diariamente aqui sobre fundos imobiliários diferentes. Então, no dia 1º de julho aqui, em continuidade ao fato relevante divulgado em 9 de junho, a VBI Real Estate e o Pátria Investimentos concluíram a operação de associação entre as partes. Eles seguem aí com a gestão de transparência, compromisso com os clientes e busca por investimentos de excelência, porém mais fortes, complementares e com uma meta, crescer a cada dia da indústria de fundos imobiliários. Então, eles reforçam que a transação não vai implicar em qualquer alteração no time de gestão da VBI em nenhum dos outros fundos da casa. Então, dessa forma, toda a visão estratégica vai continuar sendo guiada pelos fundamentos da VBI e expertise adquiridos ao longo de mais de 15 anos de atuação no mercado imobiliário. E a Pátria, aqui eles fazem um resumo sobre a Pátria Investimentos, é um dos líderes em gestão de ativos alternativos na América Latina, 30 anos de experiência com atuação global em 4 continentes, principais segmentos de atuação Private Equity, infraestrutura e crédito, e soma 27,6 bilhões de dólares aqui de ativos sob gestão. Então, aqui é um complemento só ao que a gente já viu no relatório do mês passado, tá? Então, eles realmente fecharam aí essa operação de associação entre as partes. Bom, aqui a gente tem uma linha do tempo, tá? Sobre o fundo. Então, lá em julho de 2020, primeira emissão, eles captaram um total de 972 milhões de reais. Já em agosto, eles adquiriram 2 ativos, o ativo FL 4440 e o ativo Park Tower. Em dezembro, eles adquiriram as cotas do RED AAA, que é um fundo imobiliário aqui, o HAAA 11. Já em 2021, aqui, em abril, eles adquiriram o ativo Union Faria Lima. Em junho, adquiriram o ativo Torre BJK. E em setembro, uma segunda emissão aqui do fundo imobiliário VBI Prime Properties, uma captação total de 31 milhões de reais. Bom, os rendimentos aqui, no dia 30/6, o fundo comunicou a distribuição de rendimentos equivalente a 56 centavos por cota, que foram pagos no dia 7/7. Esse rendimento é referente ao resultado caixa recebido ao longo do mês de junho, tendo o mês de maio como competência. Esse montante representa um dividend yield de 6,8% sobre o patrimônio líquido do fundo ao final de junho, 99,22 aqui, R$ 99,22, ou ainda 7,3% sobre o preço de fechamento das cotas do mercado secundário, R$ 91,80 em 30/6. Então, os dividendos aqui são anunciados no último dia útil do mês, o pagamento é realizado no 5º dia útil do mês subsequente, um pouco antes aí do que normalmente a gente vê em fundos imobiliários, eles pagam um pouquinho antes. Bom, histórico de distribuições por cota aqui, então lá em julho de 21 pagaram 59 centavos e desde então até agora, junho de 22, mantiveram aqui uma estabilidade na casa dos 56 centavos por cota. E aqui o dividend yield, lá em julho de 21, era de 7,3%, o dividend yield analisado sobre a cota patrimonial, 7,4% aqui sobre a cota de fechamento. Você vê que conseguiu aumentar aqui para 8% em novembro de 21 sobre a cota de fechamento, mas teve uma diminuição aqui com relação à cota patrimonial, tá? Então, na casa dos 6,8% aqui, e no 7,3% aqui sobre a cota de fechamento do mês de junho de 2022. Bom, a liquidez do fundo aqui, o fundo apresentou uma liquidez média diária de 3,1 milhões de reais aqui, foram 65 milhões de reais de volume negociado durante o mês, e a gente vê que o fundo tem aumentado bastante a sua base de cotistas aqui. Lá em julho de 21 eram 40 mil cotistas, e agora em junho de 22 quase que dobrou aqui para 70 mil cotistas. Bom, a rentabilidade do fundo aqui, ao final do mês, o valor de mercado da cota era de 91,80, enquanto o patrimonial era de 99,22. O gráfico abaixo, desde a primeira oferta pública de cotas, aqui em 29 de julho de 2020, compara o CDI acumulado e fixo em relação ao valor da cota e aos rendimentos distribuídos. Então, como a gente pode ver aqui na primeira emissão, certo? Então, o valor de emissão da cota foi de R$ 100, o dividend yield aqui de 11,7%. Se você for considerar os dividendos acumulados desde o encerramento da oferta, tá?
Aqui o valor de cota na B3, 91,80. Então, a variação de cota foi de 8,5% negativos. Aqui, a rentabilidade total, dividendos mais a variação da cota, foi de 3,2%. O percentual aqui da taxa DI foi de 30% e a taxa DI, considerando imposto de renda aqui, 35%. Bom, vamos dar uma olhada aqui na carteira de ativos do fundo. Então, ele tem basicamente 4 ativos diretamente investidos e um fundo imobiliário. Então, aqui o Park Tower pertence 100% ao fundo, tem um locatário só, a ABL total aqui de 22 mil metros quadrados, a ABL detida pelo fundo é de 22 mil metros quadrados, o prazo médio remanescente aqui em 140 meses e representa 48% aqui da receita do fundo. O FL 4.440 é metade do fundo, tá? São 10 locatários diferentes. A ABL total detida pelo fundo aqui é de 11 mil metros quadrados, são 36 meses aqui de prazo médio remanescente e o percentual da receita 27%. O Union FL aqui, 50% do fundo, então são 5 mil metros quadrados detidos pelo fundo, 27 aqui meses de prazo médio remanescente e 9% de representatividade aqui na receita. A Torre B do JK, então 20% pertencente ao fundo, são 5 locatários diferentes, 6.114 metros quadrados aqui de ABL detida pelo fundo, tem 1% de vacância física aqui, o prazo médio remanescente de 72 meses e 13% de representatividade da receita. E o HAA, então 11% pertencentes ao fundo aqui e 2% da receita do fundo. Se a gente for ver aqui, são 16 locatários diferentes, 44 mil metros quadrados de ABL detida pelo fundo, 75 meses aqui de prazo médio remanescente e o 100% aqui, a somatória das representatividades de cada um dos ativos. 100% dos ativos do fundo estão localizados na cidade de São Paulo, são todos AAA aqui, tá? Então, como a gente pode ver aqui, a Avenida Faria Lima e a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, além da JK. Então, tem a Torre B JK, Union Faria Lima, o FL 4.440 e o Park Tower aqui, que é um pouquinho mais longe, mas ainda assim fica numa região interessante, perto ali do Parque Ibirapuera, entre as regiões da Paulista e da Faria Lima. Bom, aqui é a alocação por ativo, então 48% no Park Tower, 27% no FL 4.440, 13% na Torre B do JK e 9% no Union Faria Lima, além daqueles 2% no HAA. Bom, a gente tem vários locatários diferentes aqui, são empresas grandes, tá? Barclays, Johnson & Johnson, Prevent Senior, UBS, enfim, são vários locatários diferentes e a gente vê aqui também a alocação por segmento de locatários, então 48% de saúde, 11% farmacêutica, 18% instituições financeiras aqui, uma renda mínima garantida de 10%, outros 11% e 2% do fundo imobiliário. Alocação por inquilino aqui por percentual da receita, então a gente vê uma concentração grande aqui no Prevent Senior, tá? 48%. Depois tem a Johnson & Johnson aqui com 11%, China Construction Bank com 7%, assim como o UBS também com 7%. Uma renda mínima garantida aqui de 10%, outros 15%. E, novamente, aqui o fundo imobiliário HAA com 2%. E a alocação por indexador é um foco grande aqui em IPCA, 62%, o GPM 27%, INCC 9% e sem indexador 1%. E a alocação natureza aqui dos contratos, então uma renda mínima garantida aqui de 10% e contratos típicos aqui 90%. Aqui a gente vê os meses de reajuste dos contratos aqui, então 18% são reajustados em janeiro, 54% em abril, um foco bem grande aqui em abril, mais da metade, junho 20%, e aí o restante é distribuído nos outros meses do ano. Aqui o vencimento dos contratos de locação também, então 21% vencem em 2024, 6% em 25, 9% em 26, 3% em 27, 11% em 28 e aqui metade dos contratos vence lá ou em 2030 ou depois de 2030. O revisional dos contratos de locação aqui, 71% deles são revisados lá em 2024, 20% em 23, 4% agora em 2022 e já alguns vencidos aqui, 3%. Bom, vamos dar uma olhada aqui na demonstração de resultado do fundo. Então, aqui, o mês de competência e o mês caixa. A receita imobiliária foi de 7,7 milhões de reais, 900 mil reais aqui de despesas, um resultado operacional de 6 milhões e 800 mil reais, um resultado financeiro líquido aqui negativo de 900 mil reais, então um lucro líquido de 5,9 milhões de reais. Fizeram uma reserva de lucro aqui de 300 mil reais, então distribuíram 5,6 milhões de reais, 56 centavos por cota. Bom, aqui o balanço patrimonial, então ativo aqui do fundo, ele tem esses ativos aqui, então 357 milhões no FL 4.440, 479 milhões no Park Tower, 181 milhões aqui no Union Faria Lima, 190 no Torre B JK,
27 milhões aqui investidos no HAA e 15 milhões e 900 aqui no caixa e outros ativos. Então, total de ativos aqui, 1 bilhão 252 milhões de reais. E o fundo tem uns passivos aqui também, né? Então, rendimentos a distribuir de 11 milhões de reais, provisões e contas a pagar em 1 milhão e 400, obrigações por captação de recursos aqui em 154 milhões, obrigação por aquisições de imóveis aqui 87 milhões e obrigações por recursos em garantia aqui 1,2 milhão. Então aqui 256 milhões aqui do passivo, certo? Então mais ou menos uns 20% do total do ativo aqui. Então o patrimônio líquido do fundo fica na casa dos 996 milhões de reais. Bom, esse fundo tem uma alavancagem aqui, então para aquisição do ativo Torre BJK foi emitido um CRI. O saldo devedor em 30/6 era de 154 milhões de reais. A primeira série do CRI possui uma taxa de emissão de IPCA mais 5,4% ao ano, com uma multa de pré-pagamento regressiva ao longo dos 24 primeiros meses, e a segunda é um CDI mais 2,15% ao ano, sem multa de pré-pagamento. As duas têm carência principal até julho de 2023. Então, o resultado distribuível do mês de junho, aqui, competência maio, foi impactado com o pagamento das despesas financeiras com CRI. Então, aqui um saldo devedor, tá, de 100 milhões de reais, 5,4% ao ano aqui a taxa de emissão, IPCA, tá, o indexador, a garantia e alienação fiduciária do imóvel, mais recebíveis dos contratos de locação e o vencimento em junho de 2033. E o segundo aqui tem um saldo devedor de 56 milhões de reais, uma taxa de emissão de 2,15% ao ano, o indexador CDI, também como garantia aqui a alienação fiduciária do imóvel, mais os recebíveis dos contratos de locação, o vencimento aqui em junho de 2033. Bom, para fechar, um comentário rápido aqui sobre o fundo que o PVBI investe, tá, o HAA. Então, é administrado e gerido pela Red Investments. O fundo tem como objetivo investir ao menos 2/3 do seu patrimônio líquido, direto ou indiretamente, em empreendimentos construídos preponderantemente destinados a escritórios, no todo ou em parte. O portfólio do fundo é composto por 2 prédios corporativos de alto padrão, sendo 25% da totalidade da ala B e do terceiro pavimento da ala A, do edifício WT Morumbi, um prédio corporativo de alto padrão localizado na Avenida das Nações Unidas, região da Chucre Zaidan, e de 5 de 15 andares, totalizando 10 conjuntos do edifício Terra Corporate, localizado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, ambos na cidade de São Paulo. Então, o segmento de lajes corporativas é um fundo imobiliário, são 27 milhões investidos aqui. Esse investimento representa 2,8% do patrimônio líquido do PVBI 11. Então é isso por hoje, esse foi o vídeo sobre o PVBI 11, espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos conteúdos que a gente vai publicando por aqui, e também compartilha esse vídeo aqui com quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. É isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo, tchau!